Opa, fala aí galera, DevGush na área. Vamos para uma explicação aqui rapidinho sobre duas páginas de loading bem bacana aí, para quando a gente está esperando uma requisição de uma API, por exemplo, ou se a gente simplesmente quer colocar uma página de loading na nossa página, né? Vou dar uma explicação rápida aqui, envolvendo um pouquinho de HTML, CSS e um pouquinho de keyframe também, que é dentro do CSS, né? Vão ter duas páginas, essa primeira que vocês estão vendo, que é basicamente essa, e a segunda, que é basicamente essa aqui. São duas páginas bem simples, eu sei, mas eu não quero abordar algo muito complexo, até porque página de loading não precisa ser tão complexa, é uma coisa simples mesmo. A não ser que você, sei lá, tenha alguma coisa assim que você queira muito que seja, mas na maioria das vezes vão ser páginas mais simples, né? Então vamos parar de conversa e vamos fazer um negócio, né? Eu vou comentar essa 12 aqui e vamos começar pela primeira, né? Pela loading. Eu vou apagar todo o código que eu tinha feito pra gente fazer junto, tá? Tudo. E vamos pra cima. Então a gente começa assim, sem nada. Vou colocar aqui uma div olá, só para ele não dar erro. E vamos começar. Primeiro de tudo, aqui no seu terminal, se você quiser fazer que nem eu estou fazendo com React e Styled Components, lembrando que você não precisa necessariamente fazer assim. Se quiser, você pode fazer com HTML e CSS puramente, vai dar certo também. Mas se você quiser fazer que nem eu estou fazendo, para você utilizar do Styled Components, você tem que dar um npm e que é install, né? Style Components. Basicamente esse comando você vai ter que executar. Eu não vou executar porque eu já executei. Após você executar esse comando, ele vai dar essa mensagenzinha aqui, vai aparecer essas coisas. Mas para você usar dele, você vai ter que importar ele aqui em cima. Import style from styled components, beleza? E vamos para cima então. Com styled já importado aqui no na nossa página, a gente vai criar basicamente um componente aqui, uma constante na verdade, né? Loading container, beleza? Esse loading container ele vai ser uma div, então eu vou colocar styled.div. Gustavo, poderia ser uma section aqui? Sim. Aqui depois do styled você vai indicar a tag que você quer que aquela constante seja. Eu quero que ela seja uma div, então eu vou colocar styled.div. Após isso você vai abrir classes e aqui dentro você vai fazer um CSS como você faz normalmente lá no seu style CSS, por exemplo, styled.css. Legal? Eu primeiro de tudo vou colocar essa tag aqui, vou puxar ela aqui, essa constante. A gente puxa como se ela fosse uma tag HTML, loading container. Como ela é uma div, eu posso mexer nela normalmente como, tipo assim, não é como ela se fosse uma div. Ela realmente é uma div, porém é uma div personalizada com esse nome aqui. Beleza, então vamos lá. Se é uma div, eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser dentro. Posso colocar outra div, posso colocar um parágrafo. Com o nosso exemplo aqui, para esse primeiro exemplo, eu vou usar 3 divs, que vão ser as três barrinhas que ficam oscilando ali, legal? Para esse load container, eu vou dar uma width de 100 VW, que é 100% da view port width, né, da largura, 100% da largura, e uma height de 100 VH, que é para ela pegar a página inteira, né? A gente pode dar um background color black, para ele ficar preto aí no fundo, bacana. E como a gente vai mexer com a animação, a gente vai ter que dar um position fixed, beleza? Vamos mexer nas nossas divs. Ele consegue ver que tem 3 divs aqui dentro, normal. Então a gente pode simplesmente indicar aqui como se fosse uma tag filha. Como que a gente faz isso? Quero mexer numa tag que está aqui dentro. Simplesmente coloco o nome da tag. Se tiver uma classe também, enfim, coloco o nome da tag. E aqui você abre chaves e pode escrever o seu código normalmente ali, tá? Você não precisa referenciar pai nem nada. Por exemplo, se eu colocar um background color white, já vai dar pra gente ver as nossas 3 divs ali. Deixa eu ver.
tá certo. Deixa eu dar um reload. Background color right. Mas eu não dei uma altura pra ela, não vai aparecer mesmo. Pera aí. Height de... Deixa eu pensar. Vamos dar uma altura pra ela de 10 mm. E uma largura pra ela de... 2 mm. 2 mm. Bacana. Ela tá aqui, tá as três aqui, porém elas estão coladas. A gente quer que ela fique uma do lado da outra. Então a gente pode vir aqui no nosso container Py. Lembrando que o DisplayFlex, né, ele é aplicado para os elementos filhos. Então se eu quiser deixar ela uma do lado da outra, eu tenho que ir no elemento Py dessas três divs e dar um DisplayFlex nele. Eu não vou precisar nesse caso dar um Flex Direction Row, porque o padrão do DisplayFlex já é row, então eu não preciso fazer isso, né? Row, tradução literária, linha, elas estão alinhadas uma ao lado da outra. E a gente pode dar um gap aqui de 50 px, que é basicamente o quê? O DisplayFlex ele vê em qual como eu posso dizer, qual direção você está se baseando. Como a gente está se baseando aqui em linha, tá vendo que eles estão um do lado do outro? Ele está em linha. Ele vai lá e dá 50 px, dá uma separação entre eles de 50 px em linha. Se fosse em coluna, em vez de dar a separação do lado, ele daria de cima para baixo. Vou dar um exemplo aqui para vocês verem. Flex Direction Column. Repara que agora a separação é entre, né, eles dois aqui. Ou seja, tanto em column quanto em row, ele vai dar separação aí de 50 px. Não importa. Mas beleza, ela já tem uma separação de 50 px. Porém, eu quero que essas três divs elas fiquem aqui, ó. Aqui no centro. Eu sei que vocês não estão vendo o meu cursor, mas eu quero que elas fiquem no centro. Legal? Então eu vou ter que dar um flex não, na verdade, um align item center para alinhar ele na... O align item center ele pega e alinha ele na vertical. E eu também posso dar um justify content center para alinhar ele na horizontal. Ou seja, com ele aí já no centro da minha tela, eu posso, né, aplicar as minhas estilizações, as minhas keyframes, né? Então a gente, para usar keyframe, a gente tem que importar aqui, a gente vai colocar vírgula keyframes, tá? E keyframe você declara uma constante aqui, tá? Const. Você coloca um nome, né, para sua animação. Aqui eu vou colocar bem genérico mesmo, frames. E aqui você coloca, né? Vai ser igual a keyframes. Você vai abrir classes da mesma forma. E aqui dentro você coloca, né? Eu quero que no 0% ela tenha uma height de 10 mm, né? Aos 50% eu quero que ela tenha uma height de 5 mm para ela diminuir, e aos 100% eu quero que ela volte a altura padrão dela, que seria uma height de 10 mm novamente, para ela voltar para a altura padrão dela, né? Faltou o E ali em cima, vamos arrumar 10 em. Boa. E a gente tem que aplicar essa animação, né, aonde ela vai acontecer. Como ela vai acontecer dentro da nossa div aqui, eu vou puxar aqui dentro da chave animation. Ó, ele mesmo já mostra aqui pra gente, ó. Tá vendo aqui, ó? Primeiro parâmetro é o nome da animação, o segundo é a duração, o terceiro é o timing, e depois aqui tem delay, ele mostra mais algumas coisas, mas enfim. É basicamente o que ele mostrou ali. O nome da minha animação, eu não posso vir simplesmente colocar aqui frames. Por quê? Porque essa keyframe ela é uma constante, tá vendo aqui, ó? É uma constante. Constante é um código JavaScript. E tem um jeito de eu falar que esse é um código JavaScript. E eu vou ter que fazer isso para poder usar ela aqui. Se eu coloco assim, vocês já estão vendo que ela nem identifica. Como eu uso JavaScript dentro do meu CSS no Styled Component? Você vai colocar um cifrão e depois você abre chaves, né? E aí dentro você pode usar JavaScript de boa. Então eu vou colocar aqui frames. Se você reparar, ele mesmo já identificou. E se a gente colocar, eu vou colocar aqui de 2 segundos. E eu posso colocar também, né, o tipo da animação e a duração. Eu quero que ela seja infinita nesse caso. Tá certo, tá funcionando. Porém eu quero que elas tenham, como eu posso dizer,
um tempo diferente de execução. Uma execute mais rápido, outra tem um delayzinho a mais. E a gente pode usar um recurso aqui, né, do próprio animation, que é um animation delay. Legal? Aqui eu vou usar um e-comercial e um 2 pontos nthchild 2, e aqui eu coloco. O que é esse e-comercial? O e-comercial é um recurso do Style Component que ele faz o seguinte: ele referencia o cara que você abriu a chave, o cara que você está tratando naquele momento. Por exemplo, se tivesse um e-comercial nesse cara aqui, ó, ele ia se referir a essa div aqui. Por exemplo, se eu colocar um 2 pontos hover aqui, colocar um background color red, quando a gente passa o mouse, repara que ele fica na cor, né, que eu coloquei aqui. Mas se eu coloco esse aqui, ó, ele entende que eu estou falando dessa div, que eu vou colocar um background color aqua para o segundo elemento. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou referenciando o elemento em que eu abri a chave. Ou seja, se você colocou um e-comercial aqui, você tem que ter em mente que ele vai referenciar aquele elemento que você abriu a chave. Na onde você abriu a chave é quem ele está referenciando, né? Eu acho que deu para entender. Por exemplo, se eu tivesse, como eu mostrei aqui, né? Esse cara se refere a esse. No caso aqui não tem chave, né? Porque querendo ou não, ele é o elemento pai. Porém, como esse aqui tem chave, dá para perceber, ó. Esse cara aqui, ele sempre se referencia a esse cara aqui, que é o cara, né, que você tá dizendo naquele momento, aquele que você abriu a chave. Enfim, vou tirar isso aqui que a gente não vai precisar nesse momento. Apesar que essa cor ficou legal, hein? Eu vou puxar essa cor aqui, mas a gente não vai continuar nesse momento com ela, tá? Posso colocar essa cor aqui e vamos continuar. Feito isso, em vez de colocar um background color aqua, a gente pode usar a chave animation delay. Animation delay você passa, é uma propriedade em que você passa ali para ela o tempo que você quer que ela demore, né? O delay dela. Por que eu não estou fazendo isso com o primeiro? O primeiro ele não precisa ter delay. Eu só quero que a partir do segundo ele tenha um delay, entendeu? Você poderia pôr no primeiro normalmente, mas eu não vejo tanto sentido. A gente pode pôr um 0.2 segundos, ou seja, ele vai atrasar 0.2 segundos para começar. Repara que ela começa, ó, depois, como a terceira eu ainda não coloquei um delay, ela tá junto com a primeira, mas ela tá um pouquinho atrasada a segunda, ela tá 200 milésimos atrasada. Legal? E a gente vai fazer a mesma coisa para 3, né? Vamos lá. Eu vou deixar um animation delay aqui de 0.4, beleza? Ou seja, ela está atrasando um pouco mais que a segunda. Pode ser até 0.3, vamos ver. Então a gente já tem aí o nosso a nossa animação de load, né? Pode até deixar 1.5 aqui, deixar um pouco mais rápido, ó. Funcionando aí normalmente, né? Posso colocar aqui até um 0.1 e aqui um 0.3, talvez. Aí, ó. Esse aqui tem que ficar colado com esse, vamos ver. É basicamente isso, uma animação simples, né? Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas eu queria passar bem meio que a fundo nos conceitos. Talvez não tenha sido tão a fundo, mas eu queria explicar ali o máximo que eu poderia explicar nesse momento. Então eu tentei dar uma explicada boa, mas eu peço que se ficou alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar aí no comentário. Lembrando que você não precisa fazer do jeito que eu fiz aqui, tipo, colocando isso no Style Component. Você pode fazer se você quiser numa página somente de HTML e CSS, sem nenhum JavaScript, você pode fazer, tá? Talvez aqui para referenciar seja um pouquinho diferente, mas dá pra fazer tranquilamente, legal? E dá pra fazer também com outros frameworks normalmente, tá? Mas eu queria também fazer o outro, mas esse vídeo ficou um pouco longo, então eu vou postar esse vídeo caso dê certo, né? Caso vocês queiram uma parte 2, eu trago essa outra animação, que ela também é uma animação inclusive mais simples do que essa aqui, que a gente fez agora. É mais simples do que essa loading 2. Ela simplesmente, né, roda aqui. Cara, ela também é mais simples do que essa, sério. Mas qualquer coisa, se der bom, se vocês gostarem do vídeo, eu trago essa também, tá? Então é isso, basicamente isso. Espero que vocês gostem aí do vídeo. E tamo junto aí.
Falou!